138. A um crítico. Meu caro crítico. Algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei, já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus! É preciso explicar tudo. 139. De como não fui Ministro de Estado. 140. Que explica o anterior. Há coisas que melhor se dizem calando, tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos malogrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se-me as esperanças todas, terminava a carreira política. E notem que o Quincas Borba, por induções filosóficas que fez, achou que a minha ambição não era a paixão verdadeira do poder, mas um capricho, um desejo de folgar. Na opinião dele, este sentimento, não sendo mais profundo que o outro, amofina muito mais, porque ouça pelo amor que as mulheres têm as rendas e toucados. Um Cromwell ou um Bonaparte, acrescentava ele, por isso mesmo que os queima a paixão do poder, lá chegam à fina força ou pela escada da direita, ou pela da esquerda. Não era assim o meu sentimento, este, não tendo em si a mesma força, não tem a mesma certeza do resultado. E daí a maior aflição, o maior desencanto, a maior tristeza. Ó! Meu sentimento, segundo o humanitismo vai para o diabo com o teu humanitismo, interrompi-o, estou farto de filosofias que me não levam a coisa nenhuma. A dureza da interrupção, tratando-se de tamanho filósofo, equivalia a um desacato, mas ele próprio desculpou a irritação. Memórias póstumas de Brás Cubas. 297 com que lhe falei. Trouxeram-nos café, era 1 hora da tarde, estávamos na minha sala de estudo, uma bela sala, que dava para o fundo da chácara, bons livros, objetos de arte, um Voltaire entre eles, um Voltaire de bronze, que nessa ocasião parecia acentuar o risinho de sarcasmo, com que me olhava, o ladrão, cadeiras excelentes, fora, o sol, um grande sol, que o Quincas Borba, não sei se por chalaça ou poesia, chamou um dos ministros da natureza, corria um vento fresco, o céu estava azul. De cada janela, eram 3, pendia uma gaiola com pássaros, que choreavam as suas óperas rústicas. Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o homem, e conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros, ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira, que não era minha. 141. Os cães. Mas, enfim, que pretendes fazer agora? Perguntou-me Quincas Borba, indo pôr a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei, vou meter-me na Tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos, e não sou nada. Nada. Interrompeu-me Quincas Borba com um gesto de indignação. Para distrair-me, convidou-me a sair, saímos para os lados do engenho velho. Íamos a pé, filosofando as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. A palavra daquele grande homem era o cordial da sabedoria. Disse-me ele que eu não podia fugir ao combate, se me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua filosófica podia, uma ou outra vez, retemperar-se no calão do povo. Funda um jornal, disse-me ele, e desmancha toda esta igrejinha. Magnífica ideia! Vou fundar um jornal, vou escachá-los. Vou. Memórias póstumas de Brás Cubas. 299. Lutar. Podes escachá-los ou não, o essencial é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal.
Daí a pouco demos com uma briga de cães, fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram dois. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra, e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com um furor nos olhos. Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço, e parecia em êxtase. Que belo que isto é! Dizia ele de quando em quando. Quis arrancá-lo dali, mas não pude, ele estava arraigado ao chão, e só continuou a andar, quando a briga cessou inteiramente, e um dos cães, mordido e vencido, foi levar a sua fome a outra parte. Notei que ficará sinceramente alegre, posto contivesse alegria, segundo convinha a um grande filósofo. Fez-me observar a beleza do espetáculo, relembrou o objeto da luta, concluiu que os cães tinham fome, mas a privação do alimento era nada para os efeitos gerais da filosofia. Nem deixou de recordar que em algumas partes do globo o espetáculo mais é grandioso, as criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis, luta que se complica muito, porque entra em ação a inteligência do homem, com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos, etc. 142. O pedido secreto. Quanta coisa num menuete! Como dizia outro. Quanta coisa numa briga de cães! Mas eu não era um discípulo servil ou medroso, que deixasse de fazer uma ou outra objeção adequada. Andando, disse-lhe que tinha uma dúvida, não estava bem certo da vantagem de disputar a comida aos cães. Ele respondeu-me com excepcional brandura, disputá-la aos outros homens é mais lógico, porque a condição dos contendores é a mesma, e leva o osso que for mais forte. Mas por que não será um espetáculo grandioso disputá-lo aos cães? Voluntariamente, comem-se gafanhotos, como precursor, ou coisa pior, como Ezequiel, logo, o ruim é comível, resta saber se é mais digno do homem disputá-lo, por virtude de uma necessidade natural, ou preferi-lo, para obedecer a uma exaltação religiosa, isto é, modificável, ao passo que a fome é eterna, como a vida e como a morte. Estávamos à porta de casa, deram-me uma carta, dizendo que vinha de uma senhora. Entramos, e o Quincas Borba, com a descrição própria de um filósofo, foi ler a lombada dos livros. De uma estante, enquanto eu li a carta, que era de Virgília. Meu bom amigo. Memórias póstumas de Brás Cubas. 301 de Plácida está muito mal, peço-lhe o favor de fazer alguma coisa por ela, mora no beco das escadinhas, veja se alcança metê-la na misericórdia. Sua amiga sincera. Não era a letra fina e correta de Virgília, mas grossa e desigual, o V da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabética, de maneira que, se a carta aparecesse, era muito difícil atribuir-lhe a autoria. Virei e revirei o papel pobre de Plácida. Mas eu tinha-lhe deixado os 5 contos da praia de Botafogo, e não podia compreender que vais compreender, disse Quincas Borba, tirando um livro da estante. O quê? Perguntei espantado. Vais compreender que eu só te disse a verdade. Pascal é um dos meus avós espirituais, e conquanto a minha filosofia valha mais que a dele, não posso negar que era um grande homem. Ora, que diz ele nesta página? E, chapéu na cabeça, bengala sobraçada, apontava o lugar com o dedo. Que diz ele? Diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo, sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o absolutamente. Vês? Logo, o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome. E é isto que torna grandiosa a luta, como eu dizia. Sabe que morre, é uma expressão profunda, creio todavia que é mais profunda a minha expressão, sabe que tem fome. Porquanto o fato da morte limita, por assim dizer, o entendimento humano, a consciência da extinção dura um breve instante e acaba para. Memórias póstumas de Brás Cubas 302 nunca mais, ao passo que a fome tem a vantagem de voltar, de prolongar o estado consciente. Parece-me, se não vai nisso alguma modéstia, que a fórmula de Pascal é inferior à minha.
sem todavia deixar de ser um grande pensamento, e Pascal um grande homem. 143. Não vou. Enquanto ele restituía o livro à estante, relia eu o bilhete. Ao jantar, vendo que eu falava pouco, mastigava sem acabar de engolir, fitava o canto da sala, a ponta da mesa, um prato, uma cadeira, uma mosca invisível. Disse-me ele: tens alguma coisa? Aposto que foi aquela carta. Foi. Realmente, sentia-me aborrecido, incomodado com o pedido de Virgília. Tinha dado a Deplácida 5 contos de réis, duvido muito que ninguém fosse mais generoso do que eu, nem tanto. 5 contos. E que fizera deles? Naturalmente botou-os fora, comeu-os em grandes festas, e agora toca para a misericórdia, e eu que a leve. Morre-se em qualquer parte. Acresce que eu não sabia ou não me lembrava do tal beco das escadinhas, mas, pelo nome, parecia-me algum recanto estreito e escuro da cidade. Tinha de lá ir, chamar a atenção dos vizinhos, bater a porta, etc. Que maçada! Não vou. 144. Utilidade relativa. Mas à noite, que a boa conselheira, ponderou que a cortesia mandava obedecer aos desejos da minha antiga dama. Letras vencidas, de pagá-las, disse eu ao levantar-me. Depois do almoço fui à casa de Deplácida, achei um molho de ossos, envolto em mulambos, estendido sobre um catre velho e nauseabundo, dei-lhe algum dinheiro. No dia seguinte fui-la transportar para a Misericórdia, onde ela morreu uma semana depois. Minto, amanheceu morta, saiu da vida às escondidas, tal qual entrará. Outra vez perguntei, a mim mesmo, como no capítulo 75, se era para isto que o sacristão da Sé e a doceira trouxeram Dona Plácida à luz, num momento de simpatia específica. Mas adverti logo que, se não fosse Deplácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena efervescência. Tal foi, portanto, a utilidade da vida de Deplácida. Utilidade relativa, convenho, mas que diacho absoluto nesse mundo. 145. Simples repetição. Quanto aos 5 contos, não vale a pena dizer que um canteiro da vizinhança fingiu-se namorado de Deplácida, logrou espertar os sentidos, ou a vaidade, e casou com ela. No fim de alguns meses inventou um negócio, vendeu as apólices e fugiu com o dinheiro. Não vale a pena. É o caso dos cães do Quincas Borba. Simples repetição de um capítulo. 146. O programa. Urgia fundar o jornal. Redigi o programa, que era uma aplicação política do humanitismo, somente, como Quincas Borba não houvesse ainda publicado o livro, que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de lhe não fazer nenhuma referência. Quincas Borba exigiu apenas uma declaração, autógrafa e reservada, de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito. Era a fina flor dos programas, prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os sãos princípios de liberdade e conservação, fazia um apelo ao comércio e à lavoura, citava Guizot e Ledru-Rollin, e acabava com esta ameaça, que o Quincas Borba achou mesquinha e local, a nova doutrina que professamos há de inevitavelmente derrubar o atual ministério. Confesso que, nas circunstâncias políticas da ocasião, o programa pareceu-me uma obra-prima. A ameaça do fim, que o Quincas Borba achou mesquinha, demonstrei-lhe que era saturada do mais puro humanitismo, e ele mesmo o confessou. Depois, porquanto o humanitismo não excluía nada, as guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina, a mesma sublimidade, com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, coisa que aparentemente não acontece às cabras. Ora, eu não fazia mais do que aplicar às circunstâncias a nossa fórmula filosófica. Humanitas queria substituir Humanitas para a consolação de Humanitas. Memórias póstumas de Brás Cubas. 307. Tu és o meu discípulo amado, o meu califa, bradou Quincas Borba, com uma nota de ternura, que até então lhe não ouvirá. Posso dizer como o grande Mohamed, nem que venham agora contra mim o sol e a lua, não recuarei das minhas ideias. Crê, meu caro Brás Cubas, que está é a verdade eterna, anterior aos mundos, posterior aos séculos.
147. O desatino. Mandei logo para a imprensa uma notícia discreta, dizendo que provavelmente começaria a publicação de um jornal oposicionista, daí a algumas semanas, redigido pelo Dr. Brás Cubas. Quincas Borba, a quem li a notícia, pegou da pena, e acrescentou ao meu nome, com uma fraternidade verdadeiramente humanística, esta frase: um dos mais gloriosos membros da passada Câmara. No dia seguinte entra-me em casa o Cotrim. Vinha um pouco transtornado, mas dissimulava, afetando sossego e até alegria. Vira a notícia do jornal, e achou que devia, como amigo e parente, dissuadir-me de semelhante ideia. Era um erro fatal. Mostrou que eu ia colocar-me numa situação difícil, e de certa maneira trancar as portas do parlamento. O ministério, não só lhe parecia excelente, o que aliás podia não ser a minha opinião, mas com certeza viveria muito, e que podia eu ganhar com indispô-lo contra mim. Sabia que alguns dos ministros me eram afeiçoados, não era impossível uma vaga, e interrompi-o. Nesse ponto, para lhe dizer que meditara muito o passo que ia dar, e não podia recuar uma linha. Cheguei a propor-lhe a leitura do programa, mas ele recusou energicamente, dizendo que não queria ter a mínima parte no meu desatino. É um verdadeiro desatino, repetiu ele, pense ainda alguns dias, e verá que é um desatino. Memórias póstumas de Brás Cubas. 309. A mesma coisa disse Sabina, à noite, no teatro. Deixou a filha no camarote, com o Cotrim, e trouxe-me ao corredor. Mano Brás, que é que você vai fazer? Perguntou-me aflita. Que ideia é essa de provocar o governo, sem necessidade, quando podia? Expliquei-lhe que não me convinha mendigar uma cadeira no parlamento, que a minha ideia era derrubar o ministério, por não me parecer adequado à situação, e a certa fórmula filosófica, afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortês, embora enérgica. A violência não era especiaria do meu paladar. Sabina bateu com o leque na ponta dos dedos, abanou a cabeça, e tornou ao assunto com um ar de súplica e ameaça, alternadamente. Eu disse-lhe que não, e que não. Desenganada, lançou-me em rosto preferir os conselhos de pessoas estranhas e invejosas aos dela e do marido. Pois siga o que lhe parecer, concluiu, nós cumprimos a nossa obrigação. Deu-me as costas e voltou ao camarote. 148. O problema insolúvel. Publiquei o jornal. 24 horas depois, aparecia em outros uma declaração do Cotrim, dizendo, em substância, que posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a pátria, achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na folha de seu cunhado, o Dr. Brás Cubas, cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava. O atual ministério, como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades, parecia-lhe destinado a promover a felicidade pública. Não podia acabar de crer nos meus olhos. Esfreguei-os uma e duas vezes, e reli a declaração inoportuna, insólita e enigmática. Se ele nada tinha com os partidos, que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha? Nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério fazem declarações tais pela imprensa, nem são obrigados a fazê-las. Realmente, era um mistério a intrusão do Cotrim neste negócio, não menos que a sua agressão pessoal. Nossas relações até então tinham sido lianas e benévolas, não me lembrava nenhum dissentimento, nenhuma sombra, nada, depois da reconciliação. Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obséquios, assim, por exemplo, sendo eu deputado, pude obter-lhe os fornecimentos para o arsenal de marinha, fornecimentos que ele continuava. Memórias póstumas de Brás Cubas. 311 fazer com a maior pontualidade, e dos quais me dizia algumas semanas antes, que no fim de mais 3 anos, podiam dar-lhe uns 200 contos. Pois a lembrança de tamanho obséquio não teve força para obstar que ele viesse a público enxovalhar o cunhado. Devia ser muito poderoso e motivo da declaração, que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão, confesso que era um problema insolúvel. 149. Teoria do benefício. Tão insolúvel que o Quincas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade. Ora a Deus! Concluiu,
nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, Quincas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística. Não me podes negar um fato, disse ele, é que o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado. Que é o benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado. Uma vez produzido o efeito essencial, isto é, uma vez cessada a privação, torna o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente. Supõe que tens apertado em demasia o cós das calças, para fazer cessar o incômodo, desabotoas o cós, respiras, saboreias um instante de gozo, o organismo torna a indiferença, e não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato. Não havendo nada que perdure, é natural que a memória se esvaeça, porque ela não é uma planta aérea, precisa de chão. A esperança de outros favores, é certo, conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro, mas este fato, aliás um dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho, explica-se pela memória da privação, ou, usando de outra fórmula, pela privação continuada na memória, que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio oportuno. Não. Memórias póstumas de Brás Cubas. 313 Digo que, ainda sem esta circunstância, não aconteça, algumas vezes, persistir a memória do obséquio, acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa, mas são verdadeiras aberrações, sem nenhum valor aos olhos de um filósofo. Mas, repliquei eu, se nenhuma razão há para que perdure a memória do obséquio no obsequiado, menos há de haver em relação ao obsequiador. Quisera que me explicasses este ponto. Não se explica o que é de sua natureza evidente, retorquiu o Quincas Borba, mas eu direi alguma coisa a mais. A persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos. Primeiramente há o sentimento de uma boa ação, e dedutivamente a consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura, superioridade no estado e nos meios, e esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Erasmo, que no seu elogio da sandice escreveu algumas coisas boas, chamou a atenção para a complacência com que dois burros se coçam um ao outro. Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo, mas direi o que ele não disse, a saber que se um dos burros coçar melhor o outro, esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação. Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, senão porque se acha bonita, e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias? A consciência é a mesma coisa, remira-se a miúdo, quando se acha bela. Nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda. Não esqueças que, sendo tudo uma simples irradiação de humanitas, o benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis.